tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais uma aula de ciências com a professora Marisa Araújo. Aula hoje de meiose, na verdade meiose aula 2, que nós já explicamos na outra aula as duas fases da meiose, a meiose 1 e a meiose 2, vocês lembram? Né? Que na meiose 1 vai separar cromossomos homólogos e na meiose 2 as cromátides irmãs, originando 4 células que vão formar os gametas. Estão lembrados disso, da aula passada? Então, dando uma continuidade nesse assunto de meiose que está lá no PET de vocês, né? Então, vamos trabalhar aí referente ao PET 3, semana 3. Estou colocando aqui algumas curiosidades que podem não estar presentes no PET, tá certo? O que queremos aprender hoje? Reconhecer a importância da meiose no processo de formação de células reprodutivas, que são os gametas nos animais, e esporos nos vegetais. Uai, Marisa, meiose também ocorre em vegetal? Claro que sim. Vegetal também é um organismo e também é formado por célula, né, Fabiana? Um abraço aí para nossa intérprete de Libras, Fabiana. Então, vamos lá. Olha aqui o processo de meiose. Lembra que reduz a célula, o número de DNA à metade? Então, aqui nós temos o desenho, né, um esquema. Vocês podem perceber que eu tenho aqui o núcleo com os cromossomos, né? Aqui eles se organizam no meio, lembra a metáfase? Aqui a anáfase, onde a separação dos cromossomos homólogos, só para lembrar aqui, né? Aí, ó, telófase, a célula já começa a se dividir, né? E aí vou formar, então, a citocinese, 2 novas células com a metade do número de DNA, tá certo? Então, se eu tenho uma célula 2N, que é o total de cromossomos da espécie, metade do pai, metade da mãe, no final de divisão eu vou ter células N. N quer dizer haploide, tá? E 2N quer dizer diploide. Tem que saber isso. O que é haploide, o que é diploide? N, 2N, ok? Anotem aí, não pode esquecer. Bem, existe aí diferença das meioses aí, né? De que elas vão originar e quando elas vão acontecer, tá? De acordo com o ciclo de vida que ocorre nos seres eucariotos de reprodução sexuada, a meiose pode ser de 3 tipos. Meiose para dar origem a gametas, gamética, zigótica e espórica. Nossa, que coisa complicada! Calma lá que você vai ver que não é tão complicado assim, tá? Marisa, o que é meiose gamética? Ocorre em algumas algas, nos animais, inclusive no homem, tá? Levando à formação dos gametas, unidades sexuadas de reprodução. Lembrando que nós somos organismos diploides e vamos ter que originar gametas haploides, metade do DNA. Por isso tem que sofrer meiose, né? E aí no final do processo vão formar aí os gametas, tá? Que são aqui, ó, células haploides, ok? Então aqui está mostrando o ciclo reprodutivo, né, do homem e da mulher, mostrando aqui, olha, nós temos 46 cromossomos, né, a mulher e o homem. Então, diploide, 2 N's, por quê? 2 vezes 23. 23 que vem do pai e 23 que vem da mãe. Total, 46. Mas, na hora da reprodução, a mulher e o homem têm que produzir gametas com a metade do número de cromossomos, né? 23. Então, tem que acontecer aqui, olha, um processo de meiose, que aí a mulher tinha 46, mas o óvulo vai ter quantos? A metade, 23. N, então, é o ovócito 2 é haploide, tá? Também chamado de óvulo, mas o mais correto é o ovócito 2. E nós temos o homem aí também produzindo espermatozoide com a metade do número de cromossomos. E aí, na fecundação, somar 23 com 23, recupera o 46
e aí o embrião ele vai ser 2N diploide. Então, a meiose originou gametas, por isso meiose gamética, ok? E a meiose zigótica? Vai originar zigoto? Não. Olha só. Ela ocorre no zigoto, logo após a sua formação. Lembra que o zigoto é resultado da união de gametas. Juntou ali, ou então de núcleos, né? Tá lá diploide, depois aquilo ali vai sofrer meiose, tá? É observada em algumas algas verdes, como clamidomonas, espirógira, e vários fungos, como aquele mofo pretinho do pão, tá? O Rhizopus, tá? E em alguns protozoários, como Plasmodium vivax, que causa a malária. Como que é, então, essa meiose zigótica? Olha só, eu tenho aqui um organismo haploide, uma alga aqui, ó, ela tem um flagelo aqui. Ela é N, se ela é haploide, né? Ela vai, então, encontrar com a outra aqui, que também é N, vai haver uma união sexual e vai ter uma fusão de citoplasma e uma fusão de núcleo. Ora, se misturou núcleo, eu estou misturando o DNA. Então, se eu tinha duas células da alga N, agora vai ter 2 Ns. Ó, ficou diploide, né? Então, eu tenho aí uma fusão citoplasmática e depois uma cariogamia, fusão aí do núcleo. E vou formar um zigoto 2N pela junção aí do núcleo. Só que logo depois que formou o zigoto, porque nós formou o zigoto, nós já desenvolvemos como um organismo 2N. Aqui não. Logo que formou o zigoto, vai acontecer o que aqui? Uma meiose. E vai originar organismos jovens N, haploides de novo, tá certo? Como é que eu vou saber isso, Marisa? Olha para o ciclo. Procura a meiose. Bom, procura aqui, que tem a meiose. Achei. Circula ela. Olha aqui. Ela veio depois do zigoto. 2 Ns do zigoto. Então, é o quê? Meiose zigótica. No caso anterior, procura lá a meiose, deu origem a gametas. Meiose gamética. Não é assim tão difícil. Tem a gente dar aqui umas estratégias, né, para vocês pegarem. Só para poder ilustrar, tá? O mofo do pão, você vê pretinho no pão, se colocar uma lupa você enxerga como fossem uns peluzinhos com as bolinhas pretas, que é o esporângio, né? Então aqui eu tenho filamento que eu chamo de hifa. Aqui eu tenho um esporângio que vai produzir esporos, tá? Só para vocês lembrarem aí como que é a estrutura de um fungo. E aqui, mesma coisa, vamos procurar a meiose. Cadê a meiose? Aqui, ó, já achei uma meiose aqui, ó, circulei ela. O que vem antes dela? Olha, zigosporângio, aqui formou zigoto, diploide, 2N. Ah, então depois que formou a célula diploide zigótica, vai ter a meiose. Então é meiose zigótica, tá? Aqui, então, vai dar estrutura, vai dar origem à estrutura N, que são as hifas aqui, ó, tá? Não vou entrar muito em detalhes, não, para vocês não ficarem confusos aí. Mas só para mostrar aqui, olha, que uma hifa, depois que elas são N, encontra com outra, ó, e funde o núcleo lá para poder formar uma célula diploide. Então, só um exemplo aí de que esse tipo de fungo, tem outros fungos que fazem outros ciclos, tá? Mas esse aqui especificamente faz aí a meiose zigótica. Aqui mostrando o esporângio com os esporos N caindo aí, germinando. E a meiose espórica? Olha, aí no caso, vamos lembrar das plantas, briófitas, pteridófitas. Ainda bem que eu já expliquei para vocês esses ciclos. A Isabela que explicou para vocês briófita e pteridófita, e eu expliquei gimnosperma e angiosperma. Então vamos lá. Vocês vão lembrar que nas plantas acontece o quê? Uma fase gametofítica e uma fase esporofítica. A fase gametofítica é haploide N e a fase esporofítica é diploide, 2 Ns. Vamos lá lembrar
Como que é? Eu chamo isso de metagênese ou alternância de geração. Uma geração 2N e uma geração N. Então aqui, olha, eu tenho, lembra, vou bem devagar que esses ciclos para vocês lembrarem, tá? Eu tenho aqui uma samambaia. A samambaia é uma estrutura 2N, vou pegar outra cor aqui, porque tá verde, no verde não dá. Vou pegar o branco, tá? Eu tenho aqui a samambaia, ela é 2N, ela é diploide, só musgo que a fase duradoura é haploide. Lembram disso? A samambaia está aqui, diploide. Lembro que atrás da samambaia, nós temos atrás da folhinha umas bolinhas, vocês estão lembrando? Marisa, o que são essas bolinhas? Já esqueci tudo, vamos lembrar. São os esporângios. O que é esporângio? Anjo quer dizer saquinho, saquinho cheio de esporos. Então, aqui que está atrás da folha de samambaia não é semente, nem é parasita. Eu já vi na internet, às vezes, no Facebook, alguém perguntando assim: meu Deus, minha samambaia está cheia de bolinha atrás da folha, eu tenho que jogar um remédio? É parasita? O outro, não, aquilo é semente. E eu só lendo aquilo. Falei, meu Deus do céu. Gente, não é semente, não é parasita. Aquilo é esporângio, uma estrutura reprodutiva. Pode procurar na casa de vocês. Se tiver samambaia lá, procurem, virem embaixo. Nem todas vão estar naquele momento, vai procurar para ver se embaixo tem lá esses pontinhos que são os esporângios. O esporângio é 2N. Chegou a meiose. Vai ocorrer meiose para formar esporo. Então, acontece a meiose e vai formar as bolinhas aqui, que são os esporos, que são N. Lembra do ciclo? Estou recordando o ciclo, nós já estudamos isso, tá? No PET 2. O esporo vai cair no solo e vai germinar uma estrutura. Ora, se uma estrutura N caiu e germinou, isso aqui também é N, uai, tá? Que é a fase gametofítica, que eu chamo, então, de gametófito. Gametófito produz o quê? Gametas. Então, aqui vai produzir anterídeo, arquegônio, né? E vai produzir, então, as células, os gametas masculinos e o gameta feminino. Gametófito dá origem a gameta, esporófito dá origem a esporo. Não é fácil? Vão comigo. Gametófito origina gametas, esporófito origina esporo, tá? Então, o gametófito vai dar origem a gametas. Esses gametas, então, vão fecundar e vai, então, formar o zigoto 2N, que vai desenvolver a planta, que é 2N, que é diploide, tá? Então, só para você lembrar aqui que a meiose aconteceu para formar esporo. E eu tenho uma fase gametofítica e essa fase, que é 2N, é esporofítica, tá? Tá certo? Ou gametófito e esporófito. Então, isso que é a alternância de geração, uma fase esporofítica e uma fase gametofítica, tá? Bem parecido, só que tem uns detalhes aí. Qual a diferença, Marisa? Eu falei para vocês que o musgo, ele é N, ele é haploide. Então, quando eu enxergo na árvore lá aquele verdinho que é o musgo, né, ou numa pedra, eu estou vendo uma estrutura haploide, gametofítica, N. Se é gametofítica, vai produzir o quê? Gametas, beleza. Então, eu tenho aqui, olha, ó, o musgo, tá? Ok? Eu tenho um musgo aí masculino, um musgo feminino. Eles vão produzir, então, o que, gente? O masculino vai produzir gameta masculino, que nadam, né? E vai produzir no feminino lá a célula feminina que vai ser fecundada. Então, o que vai acontecer? Depois que produziu gametas, masculino e feminino, N com N, N mais N vai dar o quê, gente?
2N. Agora, olha que interessante. Isso acontece bem aqui em cima, tá? A produção de gametas, olha. Então, na hora que houver a fecundação, vai crescer uma estrutura ligada ali no músculo, coladinha, agarradinha, que é a estrutura resultante da fecundação, que é a estrutura 2N. Então, quando eu pego o musgo, ele pode estar com a fase gametofítica e a fase esporofítica. E a fase esporofítica está acima aí e dependente da fase gametofítica. Então, aqui, vamos lá, se eu produzir esporófito, o esporófito produz o que, gente? Esporo, não é isso? Então, aqui eu vou ter, ó, uma meiose. Eu estou explicando mais detalhadamente para vocês lembrarem, mas eu falei, qual que é a dica? Procura onde é que está a meiose. A meiose está aqui e ela originou esporos, tá? Esses esporos vão cair no chão e vão germinar a estrutura N. De novo aí, a alternância de geração, né? Uma fase N haploide e uma fase 2N diploide. A fase diploide ou esporofítica dando origem a esporo por meiose e uma fase gametofítica dando origem a gametas, tá? É muito nome, né, gente? Então, vocês dão uma lida no PET, tá? Deixa eu arrumar aqui minha Sharp. Vocês dão aí uma lida no PET, tira a dúvida com o professor, manda a dúvida aqui pra gente, tá certo? Lê quantas vezes necessário for. Então, para resumir, nós estamos entendendo que nem toda meiose produz gameta e nem todo gameta provém de meiose, tá? Apenas organismos dotados de ciclo haplobionte diplonte, a meiose produz gametas, no nosso caso, né? Nós somos organismos diploides aí, tá? Coloquei um exercício, né? Que você pode encontrar exercício assim. E aí, é meiose gamética, é meiose espórica, o que é? Você vai localizar aqui. Opa, eu tenho a meiose, aqui os gametas fecundaram, ficou a estrutura 2Ns, depois sofreu meiose, originou esporos. Qual que será essa meiose? Vamos pensar, é somática, é gamética, é espórica, é zigótica ou é aplôntica? Tá? O que vocês acham? E aqui, eu volto para responder. Tem 3 ciclos, olha. Opa, acabei de achar uma coisa aqui interessante, ó. Eu tenho gametas que deram origem ao zigoto e o zigoto, que é 2N, deu origem à célula N. Então, a meiose aconteceu aqui, ó, depois do zigoto, meiose zigótica. E aqui eu tenho o organismo diploide, 2N, que originou gameta, que é N. Uai, então aí a meiose é gamética, porque deu origem a gametas. E aqui eu tenho a alternância de geração, com o organismo diploide, dando origem ao esporo N, que depois vai formar gametas e recuperar a fase 2N, que é da Bryopteridófita. Então, aqui eu tenho uma meiose espórica, tá? Nosso tempo está acabando, vamos ver aqui. Então, tem as alternativas, tá? Vamos voltar lá. A 1, gamética, a 2, espórica e a 3, zigótica. A alternativa é, tá certo? E a anterior? Se não souber responder, mande a pergunta para mim, pergunte para o seu professor, vai ficar aí com esse desafio, acessar aquela pergunta anterior e resolver, tá bom? Essas foram nossas referências bibliográficas, espero que tenha gostado da aula de hoje, complexa, né, mas muito interessante aí sobre a meiose. Um grande abraço da Marizinha e aguardo vocês no Tira Dúvidas. Um grande beijo.